Prezadas irmãs, prezados irmãos, que Jesus, o amigo e benfeitor de nossas vidas, continue a nos envolver na sua paz. Narra uma lenda do povo Cheyenne que todo jovem, quando chegasse aos 16 para os 17 anos e fosse ser introduzido, ter acesso à comunidade dos homens adultos, deveria passar por um ritual de iniciação. Os rituais de iniciação estão presentes em todas as culturas, no Egito, na Índia, na China, nas tribos africanas, nas tribos brasileiras, norte-americanas, entre os esquimós, em todas as culturas, das mais primitivas na Nova Guiné até a Austrália. E é um momento muito importante para a comunidade. Dessa forma, quando esta data se aproximava, os jovens ficavam metade excitados, porque iriam passar pela experiência de iniciação, e metade temerosos pelo que iria acontecer. Por quê? Vamos ver. Havia um segredo entre os homens. Ninguém podia tocar no assunto. Falava-se que havia o processo, o ritual de iniciação, mas ele não era comentado. As mulheres não tinham acesso a ele. Só os homens, só os guerreiros. As mães ficavam se pinicando de vontade de saber o que ia acontecer com seus filhos. As avós, então, nem se fala o que iria acontecer com os netos. Mas a tribo mantinha, geração após geração, segredo absoluto. E determinado jovem, filho de um dos guerreiros mais poderosos da tribo, chegou na idade. E foi feito um ritual, uma dança, bater de tambores, a fogueira, tudo aquilo que era comum na tribo nestas ocasiões. E aquilo durou o dia inteiro. E quando começou a chegar o princípio da tarde, o pai chamou o jovem e os dois subiram a montanha. Havia uma montanha muito alta, cercada de florestas, a alguns quilômetros da tribo. E era lá que aconteciam os rituais de iniciação. O pai então vai acompanhado do pajé, o xamã, o médium, porque o pajé, nas tribos indígenas, é entre a comunidade aquele que vê, que fala, que sente de maneira mais ostensiva o mundo dos mortos. O pajé, o pai e o filho sobem a montanha. E quando chegam lá em cima, o pajé pinta o rapaz com as cores próprias da guerra, pega bolas de algodão, coloca sobre os olhos do rapaz e o pai passa uma venda sobre os olhos. Senta o jovem no chão, numa clareira no alto da montanha. O pajé entoa seus cânticos, bate seus chocalhos, e o pai mais o pajé colocam as mãos na cabeça do jovem, como que aplicar-lhe bioenergias, como nós chamamos, aplicar-lhe força, coragem. E o pai mais o pajé dizem ao jovem: nós vamos descer a montanha e você deverá passar a noite aqui totalmente sozinho. Amanhã, quando você sentir os raios do sol batendo sobre o seu rosto, você está autorizado a tirar a venda. Ao seu lado tem uma cabaça, uma abóbora d'água nossa, oca, cheia de água. Se você sentir sede, beba água. O silêncio da noite vai te envolver, mas você não pode pôr a mão na venda. Aconteça o que acontecer, se você tocar, os espíritos vão me contar, diz o pajé. E você nunca mais terá a segunda chance de passar por um ritual de iniciação.
entendido, e o jovem de 16 para 17 anos, forte, corajoso, metade dele excitado e metade dele temeroso. O pai o abençoa, diz a ele: Manito, o Manitou, que é o Deus dos índios Cheyennes, te abençoe. E o jovem ouve o passo, os passos do pai e do pajé se afastando. Suavemente a noite toma conta da montanha. E quem já teve a oportunidade de passar uma noite na montanha, na floresta, eu venho de uma família de caçadores, e a gente passava a noite inteira esperando a vaca passar, ou outro animal para batê-lo. Naqueles tempos em que isso não era crime inafiançável. E o barulho da noite, um grilo, parece que está com um megafone na frente dele. Um sapo, o voo da coruja, e o jovem começou a ficar com medo. E de repente ele ouviu um barulho, um estalo. Levou as duas mãos na direção dos olhos para arrancar a venda e ver o que era. Mas ele lembrou das palavras do pajé: se você tocar na venda, os espíritos vão me contar. E você não vai ter uma segunda chance. Ele respirou fundo e disse para si mesmo: se meu pai aguentou, se meu avô aguentou, eu vou aguentar. E aguentou firme. E barulhos estranhos, movimentos estranhos, a noite madrugada envolveu um jovem guerreiro. E ele corava suor, empapou a roupa de medo, de pavor, de coragem. E depois de um tempo que parecia imensurável, ele sentiu que o seu rosto começava a ficar aquecido. E quando mexeu com as mãos, percebeu que os raios do sol, que ele não conseguia enxergar, porque debaixo da venda tinham as bolas de algodão, estava batendo no seu corpo. Ele então leva a mão à nuca, desmancha os nós, e quando ele retira a venda e olha em volta, metade dele é tomado de excitação e metade dele é tomado de pavor, de susto. Em volta dele, sentados alguns, em pé outros, estão todos os guerreiros adultos da tribo. Machadinhas, lanças, arcos, flechas, todos pintados para a guerra. E ele toma consciência então que a noite inteira ele esteve protegido por todos os guerreiros adultos da tribo. E metade dele toma-se de excitação. E metade dele enche-se de pavor. Já pensou se eu tivesse levado a mão às vendas e arrancado? Todos os homens adultos me veriam. Eu seria desmoralizado pela minha covardia, pelo meu medo, pela minha falta de atitude, de sabedoria perante todos os companheiros da tribo. O pajé então chacoalha o seu chocalho, começa um cântico, e todos os guerreiros chegam na frente dele, reverenciam ele e ficam lá. É o momento máximo. Ele então tem que erguer as duas mãos e fazer perante os guerreiros adultos, perante o pajé e perante os espíritos que protegem a tribo, o juramento de nunca contar ou comentar sobre o que havia acontecido aquela noite madrugada com nenhuma pessoa da tribo, porque era um segredo dos homens, e os jovens não poderiam ter acesso a esta informação. Eles descem a montanha cantando:
Entram na tribo, a comida está pronta, feita pelas mulheres, e é um dia de festa. Alguém pode estar perguntando: aonde o Falcone quer chegar? Nós estamos na casa de Laura Cabral, num centro espírita, e ele vem com índio Cheyenne americano. Quero ver ele fazer a ligação dessa história com algum tema espírita. Estamos comemorando este ano 150 anos de O Livro dos Médiuns, o segundo livro da codificação. O primeiro livro é o Livro dos Espíritos, lançado a 18 de abril de 1857, na Galeria d'Orléans, em Paris, na livraria da Viúva da Antiga. 2 anos depois, vem a lume o Livro dos Médiuns. E nós acabamos de narrar um fato que pode mexer muito com a sensibilidade de cada um de nós, com a mediunidade de cada um de nós, com o pavor, a excitação, o medo, a coragem, a curiosidade que trazemos em relação a este aldelado, a este outro lado da moeda. Tem uns que dizem assim: só acredito em espíritos se eu ver um espírito. E tem outros que chegam aqui e dizem assim: eu vi e quase morri de medo. Pede os guias para fechar meus olhos que eu não quero ver mais. Muitos sentem a influência dos espíritos em graus diversos. Alguns, quando estão em momentos especiais. Vamos ver como estão as senhoras e senhoritas de Três Rios. Quem aqui gosta de um bom bordado, um tricô, um crochê? Ainda tem gente aqui que mexe com essas linhas? Alguém aqui gosta de um crochê, um tricô? Né? Não tem tempo mais. Não tem tempo porque o Big Brother Brasil não deixa, né? A internet, o torpedo, aquelas coisas todas. Então, a mulher senta-se e começa a fazer um tricô. E ela vai mudando a respiração, a concentração dela parte, vai no piloto automático, a mão já vai sozinha, a agulha já tece sozinha, e ela vai entrando num estado que na parapsicologia é chamado de estado alfa. Ela vai aquietando a mente. E nesse estado em que as ondas cerebrais mudam, ela entra naquela frequência em que os médiuns, na reunião de desenvolvimento e educação da mediunidade, são convidados a entrar pelos estados de concentração, de atenção, de reflexão, e de repente ela está abordando e diz assim: ai, 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 eu estou vendo no fim do corredor aqui um vulto. E a linha começa a ir mais devagar. E ela sozinha em casa. E o vulto tá, passa pra lá, passa pra cá. Ela diz: ai, minha Santa Bárbara, meu pai Oxalá, doutor Bezerra de Menezes, Santo Antônio de Pádua. E pede a todas as linhas. E o pavor toma conta dela. Porque ela tem duas opções: olhar ou não olhar. E se ela olhar e ver o espírito, aquela sombra, aquele vulto que ela está vendo passar para lá e para cá com o olhar periférico, e se ela vira e vê um espírito, ela desencarna de medo. E se ela olhar e não ver nada, vai ter que procurar um psiquiatra. Vai ter que procurar um psiquiatra, porque ele está tendo alucinação visual, é esquizofrênica. Porque certa vez nós estávamos em casa no jantar, preparando para o jantar, e a minha filha chegou da faculdade de medicina e disse: pai, tive hoje minha primeira aula de psiquiatria. E eu quero dizer uma coisa para o senhor:
Se o senhor fizer uma avaliação psiquiátrica, o senhor vai ser internado na área de isolamento do hospital psiquiátrico. Por que, minha filha? O senhor fala que vê espírito, que ouve espírito, conversa com espírito, e que psicografa, não sei o quê. Isso tudo na psiquiatria é alucinação. Quem ouve, alucinação auditiva. Quem vê, alucinação visual. Quem psicografa, já não é nem alucinação, já é trecessão. Aí eu comecei a rir e disse assim, pois é, só que você se prepara. Porque se eu estou nesse nível, você sabe que a sua percepção mediúnica é muito maior do que a minha. Ela olhou e disse assim, é mesmo. A Armandinho falou assim, eu também. Eu disse, pois é, quem tem pai, irmão, mãe, que a sua mãe era mais médium do que nós todos juntos. Minha filha, se eu vou para o isolamento, a Andréia estava de lado, a segunda esposa virou e falou assim, e para fechar o cerco, até a sua madrasta é médium. Não tem salvação. Então, como é que nós ficamos em relação a este Aldelá? Existem espíritos ou não existem? É fantasia dos espíritas? É ilusão? É uma substância química. Quem sabe o lítio está em excesso? Quem sabe o lítio está em falta? Quem sabe as endorfinas, as catecolaminas, as dopaminas estão alteradas? Quem sabe, quem sabe, quem sabe? Na doutrina espírita, nós acompanhamos o raciocínio de Allan Kardec. E a primeira questão do Livro dos Espíritos é... Esqueci. Qual que é a primeira questão do Livro dos Espíritos? Que é Deus? Quem tem padrinho não morre pagão. E olha que Allan Kardec não pergunta quem é Deus. Porque se ele pergunta quem é Deus, ele já vai estar induzindo que Deus é alguém. Quem é você? Quem é você? Já estou partindo no princípio humanoide de uma pessoa. Ele pergunta que é Deus. Fechando uma resposta que pode ser oferecida em 360 graus. E respondem os espíritos desencarnados. Deus é a causa primeira. É a causa primária ou a causa primeira do universo. É a causa causal. É o espírito dos espíritos. É a força suprema. É o grande arquiteto do universo. É o absoluto. É o olho que tudo vê. Cada ciência, cada filosofia, cada escola religiosa dará a sua definição. Mas a definição da doutrina dos espíritos é esta. É a causa primeira. Então, a partir da existência de Deus, Allan Kardec, orientado pelos espíritos, codifica toda a estrutura que estão nas 1000 e poucas questões do Livro dos Espíritos. Mas quando ele vai lançar as bases do que será o Livro dos Médiuns, qual que é a primeira pergunta dele? Com a primeira pergunta de O Livro dos Médiuns. Qual que é a primeira pergunta? Espíritos! Porque se não houver espírito, o que adianta ele ser médium? Esse homem é um medião. Você está recebendo quem? Não tem espírito. Para explicar a mediunidade, e a mediunidade é a ação de um espírito sobre outro espírito, eu vou ter que provar ou não que há espírito. Ninguém vê a eletricidade. Mas aqui ela está manifesta na lâmpada, no ventilador, na máquina filmadora e em N recursos. Ninguém vê ostensivamente os espíritos. Jesus diz que o espírito é como o vento. Ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai. Mas quando o vento passa, a gente sente a presença dele, pela folhagem que movimenta, pelo frescor ou pelo bafo quente que ele traz.
E há certos espíritos que aproximam da gente e a gente sente igual quando na roça. Vocês sabem o que é geladeira de pobre na roça? Aquele dia de calor. O que é geladeira de pobre na roça? Masca umas folhinhas de hortelã e bebe água. Refresca até o perispírito, até a quinta geração. Tem espírito que aproxima da gente e a gente sente uma onda de frescor, bem-estar, tranquilidade. Há outros espíritos que aproximam da gente e a gente sente como se estivesse numa panela de pressão, um mal-estar, uma sensação de desconforto, isso ou aquilo. Então Allan Kardec vai nos oferecer, em todos os capítulos, evoluindo progressivamente, no livro dos médiuns, toda essa interação entre o chamado mundo dos vivos encarnados na matéria e o chamado mundo dos vivos desencarnados fora da matéria. E para ter acesso a todas essas informações, no Antigo Egito, o jovem, a jovem, tinha que raspar a cabeça, entrar para um dos mosteiros de Anubis, de Apis, de cada um daqueles deuses, e dedicar a vida durante vários anos, para que pudesse então o véu da deusa Ísis ser levantado progressivamente e ele pudesse enxergar o outro lado da moeda. Conhecemos na Grécia todo o mecanismo. Em Roma, as vestais do templo, as meninas, as jovens virgens que dedicavam a sua vida à deusa Minerva, ao deus Apolo, a Zeus, a Ceres, aquela série de deuses que tinham seus templos, seus sacerdotes e suas sacerdotisas. A doutrina espírita vem acabar com tudo isso. Vamos encontrar nas tribos xamânicas o jovem que é escolhido pelo pajé para substituí-lo. E este jovem deverá acompanhar o pajé a vida inteira, aprendendo a conhecer as árvores, as sementes, as ervas, a lua, a ação dos espíritos na dimensão da floresta, para que ele possa conversar com a onça, com a jaguatirica, com a água, com a tempestade, com a jiboia, com a sucuri, com a formiga, com o gafanhoto, e ter acesso a este mundo da natureza que cerca uma tribo. Na doutrina espírita, nós vamos aprender que somos todos espíritos aprendizes, que estamos na terra para crescer, que esta não é a primeira vez que estamos vestindo um corpo de carne, como também não será a última. Quem tem filhos, netos, sobrinhos que leva à escola, sabe como é que eles saem? A merendeira de lado, a pasta na mão, o cabelo penteadinho, os cadarços do tênis, do sapato. Nós somos do tempo do quichute, você lembra da conga? Ah, tempo bom. Amarradinhos, direitinhos pela mãe, pela avó, pelo pai, o nó bem dado, tudo limpinho, arrumadinho. 4, 5 horas depois, o bicho volta amarrotado, amarfanhado, sujo. O Armandinho chegava com o tênis cheio de areia. Eu falei, meu filho, dá para fazer uma casa com areia, você traz um parquinho do colégio Estela Matutina. Cansados, suados, no processo de 4, 5 horas de escola. Quando nós reencarnamos, como é que reencarnamos? Aquelas coisinhas fofas, 9 meses na barriga e a mãe sonha com a chegada do neném. Depois que nasce, tem como voltar para dentro da barriga, porque lá dentro que era bom, agora não tem mais noite de sono tranquila. E a criança vai crescendo. E quando é apresentada à sociedade, o avô, o pai principalmente, diz, olha, é ou não é a minha cara? A gente olha, a criança nova é tudo igual. Careca ou cabeludo. Tem uns que já nascem com barba, vocês já viram? Um monte de pelo, cabelo desce pelo rosto abaixo. Aí viram, olha, daqui aqui é a avó, daqui aqui é o avô. E começa a esquartejar o coitado que está lá. Mais desencarnado do que encarnado, porque conforme diz o Espiritismo, a reencarnação se completa em torno dos
7 anos. É um processo de um espírito assenhorar-se da matéria. Quando a criança nasce depois de 9 meses, o corpo dela não está perfeito. A mãe chega e diz assim, eu chego perto do leito, ele olha para mim e sorri. Ele me conhece. Conhece nada, a criança só passa a enxergar depois de 8 semanas, é que ela começa a distinguir a fisionomia da pessoa. Ela sente a mãe por causa do cheiro do leite. A criança quando nasce, como os animais na floresta, ela é muito ligada ao olfato, à audição. Então, ela sente o cheiro do leite materno. E a criança vai crescendo, o cérebro vai desenvolvendo, uma série de novos neurônios vão se manifestando na área da protuberância do bulbo, nas células piramidais do hemisfério cerebral direito, do hemisfério cerebral esquerdo. O sistema da base do cérebro reptiliano vai amadurecendo, o timo vai mudando as suas funções, a pineal vai desenvolvendo uma parte, outra vai amortecendo-se, e o corpo da criança começa a tomar-se de graça, de movimento e de domínio. E aí, é a hora de ir para a escola, naquele tempo em que nós íamos para a escola aos 7 anos. Hoje, se bobear, tem uns que com 7 dias. Então, tem um lado positivo, mas tem um lado negativo. Toda moeda que está em frente, tem verso. Nós temos que pensar no assunto. Os tempos mudaram, as amas de leite não existem mais, a escravidão ficou lá atrás com a princesa Isabel. A mulher foi para o mercado de trabalho, a telefonia celular chegou, a internet. Antigamente, para ir de Juiz de Fora ao Rio de Janeiro, em 1972, eu fazia parte da Banda Sinfônica Show do Primeiro Exército, batalhão da Avenida Pedro II. Eu ia de Astolfo Dutra para Juiz de Fora 4 horas. E depois de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro, 5 a 5 horas e meia. Tinha parada de almoço no Piabanha, em Areal. Naquele tempo que Areal ainda pertencia a Três Rios, Levi Gasparian igualmente. Agora Três Rios está com um processo para mudar para 1 Rios. Porque Levi Gasparian pegou um, Areal pegou outro, sobrou um. E no encontro dos Três Rios estão fazendo uma represa que vai sumir tudo. As águas não vão rolar, as águas vão crescer e subir. Mudanças, mudanças, mudanças. E a doutrina espírita? 152 anos, diz Allan Kardec com sabedoria. O dia que a ciência provar que um dos quesitos da doutrina espírita estão equivocados, abandonem o que está aqui e sigam a ciência, mas cuidado, porque a ciência hoje fala uma coisa e amanhã diz e fala exatamente o contrário. O exemplo mais comum que eu dou, porque muita gente conhece e até alguns participaram dele, já disse aqui em Três Rios há algum tempo atrás, foi o exemplo do Dr. Cooper, o maior cientista na área do movimento humano. E ele viaja o mundo inteiro e passa pelo Brasil, dizendo que o melhor movimento para o corpo humano era correr. E o teste Cooper, e saiu a turma, levantaram do sofá e começaram a correr. Metade caiu do infarto, da metade deu artrose, da metade deu... Esses que sobreviveram foi uma maravilha. 10 anos depois volta o Dr. Cooper, pedindo desculpas e dizendo que não, que os novos testes mostraram que a melhor atividade para o corpo humano era andar em passos rápidos, coluna ereta, respiração profunda. E aí os corredores tiveram que puxar o freio de mão e as coisas mudaram. E eu disse, calma, porque daqui a 10 anos, se ele tiver tempo e oportunidade, vai voltar e quem sabe vai dizer que é andar de joelhos, de patins, não é isso? Vai dizer outra coisa. Então a nossa ciência está num processo de evolução muito rápida. Aquilo que um cientista afirma hoje, Plutão deixou de ser planeta. Como é que nós ficamos? Nós aprendemos que Plutão era o último planeta.
E não é a astrologia que disse isso. A astronomia, que é uma ciência quase exata, porque trabalha com dimensões extraordinárias. O átomo é a menor partícula indivisível, e vem a bomba atômica e quebra o átomo. E agora dentro do átomo já existem universos e universos sendo pesquisados. A medicina trabalhava com quilogramas. E hoje a medicina trabalha com nanogramas, nanocentímetros. 1 milímetro é a 10ª parte de 1 centímetro. E 1 micro? A 1000ª parte de quê? Tchan, 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 tchan. O micro é a 1000ª parte do metro, do centímetro. E agora vem o nanomicro, que é a 1000ª parte do micro. E eles estão fazendo aparelhos para colocar dentro da nossa parte circulatória, que entram fechados, chegam lá, acionam, ele infla, e onde uma artéria estava comprometida, estão aí fazendo maravilhas através dos cateterismos e através de uma série de colocação de microchips, disso, daquilo, para dar estímulo. O marca-passo que ontem pesava meio quilo, hoje está cada vez diminuindo. A medicina está evoluindo. E o espiritismo? Está na hora de fazer o neo-espiritismo, o novo espiritismo. Kardec já era, dizem muitos companheiros. Está na hora de fazermos uma releitura do livro dos Espíritos. Tem muita coisa ultrapassada aqui. Eu digo, prova. É fácil. Se isso aqui, meus queridos, tivesse saído da cabeça de Allan Kardec, fosse ele o homem mais culto de Paris, fosse ele a cabeça pensante mais extraordinária que teve na Terra, já estaria em parte ultrapassado, talvez em grande parte ultrapassado. O que traz a doutrina espírita? A atualidade, a presença, porque não saiu da cabeça de um encarnado. Allan Kardec não é um inventor, não foi ele que criou as leis naturais. O que ele apresenta é resultado de um trabalho científico, de pesquisa, de metodologia, de observação e de acompanhamento com aquilo que os espíritos desencarnados ditavam aos médiuns na Terra. E da mesma forma que aqui tem muita gente enrolada, vamos usar um português nosso aqui, mineiro, norte-fluminense, metido a boi de 100 contos, como se dizia antigamente, metido a besta. A gente pergunta assim, o que o senhor acha de criogenia? Eles criogenia. Eu não sei o que é isso não, mas eu acho que me dá opinião. Nós estamos assim. Ou eu sei ou eu não sei. Crio o quê? Criogenia. Não sei o que é. Pronto, acabou. Mas não. A gente fica rodando os cubos mágicos na cabeça, tentando uma inspiração. E como não vem nada, nós damos a nossa opinião, sem saber o que é. Espiritismo não é doutrina do achismo. Não é aquilo que Allan Kardec achava, que se encaixava melhor ao espírito da França. Da mesma forma que há charlatães do lado de cá, existem eles do lado de lá. Da mesma forma que há homens e mulheres que acham que são donos da cocada preta, da cocada branca, da cocada verde, seja de cor que for. Do lado de lá também tem os espíritos chamados pseudo-sábios, que o que você perguntar, eles responderão. Mas Allan Kardec não pega a resposta deste médium, daquele médium, desta médium ou daquela que está ali. Ele pega o caldo, a cultura, a unidade das respostas que vem por vários espíritos. E orientado por Zéferos, por Santo Agostinho, por São Luís, que era o espírito protetor da sociedade de estudos espíritas parisienses, orientado pelo próprio Jesus, conforme está em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, onde ele diz: outrora eu vos falava às tribos de Israel, hoje venho dizer-vos das verdades dos céus. O Consolador prometido
é Jesus que retorna para abrir a sua, a minha, a nossa cabeça para as realidades deste mundo. A terra é o paraíso, o jardim do Éden perdido não fica atrás do monte, depois do rio, não fica no estado vizinho. É aqui agora onde nós estamos. Um monge budista escreveu um livro com este nome, O Paraíso é Aqui. Nós é que estamos mudando a característica do planeta pelo nosso desrespeito à ecologia. Um exemplo muito simples, que todos nós passamos por ele de maneira ecológica ou antiecológica. Quando você pega pasta e coloca na escova de dentes e escova os dentes, se você deixar a torneira aberta, consome de 30 a 50 litros de água, dependendo do tempo que você demore para escovar os dentes. Se você molhar a escova, fechar a torneira, passar a pasta, escovar os dentes, bem escovados, depois abrir a torneira, lavar a escova e lavar a boca, 2, no máximo 3 litros. Aí vira o cidadão e diz assim, mas eu tenho dinheiro, eu posso pagar. Vai chegar o dia em que a água vai faltar e você vai beber dinheiro. A população maior da Terra é de chineses. Em cada 5 pessoas na Terra, um é chinês. A segunda população maior na Terra é de indianos. De cada 6 pessoas na Terra, um é indiano. E em breve isso vai mudar, porque a China faz um controle de natalidade rigoroso. O casal casa, tem o primeiro filho, aumenta 20% dos impostos. Tem o segundo, aumenta 50%. Se tiver o terceiro, não dá para pagar. Aumenta 80% do imposto. Então ter criança na China é algo muito sério. Na Índia não existe esse controle. Em nome de Brahma, Shiva, Ganesha, Krishna, cada família tem muitos filhos. E eu vou dizer uma coisa que pouca gente sabe. Quem assistiu aquela novela da Índia, como era Caminhos da Índia, né? Caminhos da Índia. Não sei se vocês prestaram atenção. 1/3 da população da Terra, da população da Índia, 1/3 tem acesso à água limpa. 2/3 da população da Índia não tem acesso à água. É o mínimo de água naqueles cântaros que as mulheres carregam na cabeça para beber. Banho, uma vez na vida e outra vez na morte. Kátia, minha primeira esposa, foi com um grupo de brasileiros até o ashram, a escola de Swami Satya Sai Baba, um dos espíritos mais evoluídos, segundo Joana de Anjos disse a Divaldo, encarnado na Terra atualmente. E havia cerca de 30.000 pessoas sentadas no chão, no salão, cantando o Mayatri, o Gayatri, que é o mantra de Sai Baba. Om Bhurgo Vatsara. Cantando, Sai Baba passa, abençoa as pessoas e tem uma série de cerimoniais. E enquanto esperava o momento de começar, há uma ordem para entrar nos templos. Perto de onde a Kátia e os brasileiros estavam, havia um grupo de mulheres indianas vestindo saris, que é aquele vestido que a mulher indiana usa, muito simples. E então, uma delas perguntou para a Kátia, num inglês arrastado, porque a Inglaterra dominou a Índia muitas décadas, muitos séculos, perguntou assim, de onde você é? E ela respondeu que era do Brasil. Ela disse, Brasil, Brasil, Pelé! Pelé! Era a única coisa que a mulher sabia de Brasil. Ela perguntou para a Kátia, quantas horas de viagem
E a Kátia disse: Rio, Londres. Ficamos em Londres 18 horas esperando o outro avião para conexão. Londres, Nova Delhi. Nova Delhi, Mumbai. Mumbai, a cidade de Sai Baba. E disse para ela: 52 horas de viagem. E a mulher perguntou para ela: quanto você pagou a passagem? A Kátia pegou e falou em dólares, quanto que era a passagem. A mulher perguntou para ela: rupias ou rúpias? A Kátia pegou a agenda, abriu, fez o número de dólar e multiplicou por rupias, arrancou a folha e deu para a mulher. Quando a mulher viu o valor em rupias, diz a Kátia que achou que os olhos dela fossem saltar para fora. Ela passou o papel para as outras e entrou no dialeto que eles falam naquela região, que é o Cali. E elas fizeram aquele alvoroço e a mulher voltou e entregou o papel para a Kátia. A Kátia perguntou para ela: o que houve? Ela disse: nós somos aqui 28 mulheres da nossa aldeia que viemos a pé, andamos 3 dias para ver Sai Baba. 3 dias para vir e 3 dias para voltar. Se os nossos maridos e nós trabalharmos a vida inteira e somar o que nós ganhamos a vida inteira, não dá metade do valor desta passagem. Diz a Kátia que sentiu um mal-estar, uma ânsia de vômito, de desconforto, de pensar que ela havia gasto uma quantidade de dólares que aquelas mulheres todas ali juntas com seus maridos não conseguiriam chegar. Ela respirou fundo. Os macacos ficam em cima do telhado pulando, os corvos grasnando. De repente, silêncio. Sai Baba veio. Apareceu Sai Baba e é um silêncio absoluto quando ele passa. Ela entrou em oração e pediu perdão ao mundo espiritual por estar gastando aquele dinheiro. E ela ouviu a voz de irmã Clarice e de irmã Josefa, que lhe disseram: Kátia, você não está gastando dinheiro, você está investindo dinheiro. O dinheiro é uma roda, você o está utilizando com dignidade. Os americanos dizem: time is money. Tempo é dinheiro. Tenho aprendido com os espíritos que não. Tempo é oportunidade. Quanto você está pagando para estar aqui hoje? A ausência da sua casa, a ausência do convívio com seus familiares, a ausência de fazer uma máscara, uma limpeza de pele, um monte de coisa, de visitar uma comadre, uma amiga, de assistir um filme. Isso, está pagando isso. Mas você está gastando ou investindo seu tempo? Investindo. Agora acontece. Quem fica na frente de televisão vendo novela, e o que é muito pior, assistindo o tal do BBB, é bobo e burro ao brinco. Aquilo é gastar tempo. Aquilo é perder a oportunidade da dignidade. Nossa irmã solicitou no princípio: precisamos de mãos amigas, trabalhadores, para que essa casa possa dignificar o espaço, usar melhor essa estrutura, abrindo novas frentes de trabalho no bem ou melhorando aquelas que já existem. A maioria das pessoas querem chegar no centro espírita, receber um passe e sair pela porta livre. Pronto. Ontem era a hóstia. Éramos os papa-hóstias. Hoje somos os papa-passes. Tem passe? Tem. Eu vou. Mas não é só grupo de estudo. Deus me livre, aquela falação no ouvido da gente.
Então, tempo é oportunidade. Dalai Lama diz que você pode mexer na sua vida toda, só não pode mexer em 2 dias. Ontem e amanhã. Se ontem eu fui grosseiro, sem educação com o companheiro, eu não tenho hoje como dar um passo para trás e ir lá e pedir desculpas a ele. Mas eu posso hoje telefonar, mandar um e-mail, ir à casa dele, ofertar-lhe a minha atenção e excusar-me pela grosseria de ontem. E amanhã? Amanhã nunca chega. E quando chega é chamado de hoje. Hoje é dia 8 de fevereiro. Falcone, amanhã nunca chega? Daqui a algumas horas é dia 9. Mas aí vai ser chamado de hoje. Amanhã já será dia seguinte. Então, meu querido companheiro, quando você lê o Evangelho, você lê Jesus dizer aqui: não vos preocupeis com o dia de amanhã, a cada dia já basta o seu mal. A palavra, a frase precisa de ser reorganizada. Jesus falava numa língua muito pobre de substantivos, e a palavra mal significa maldade e significa também preocupação. Da mesma forma que quando ele fala que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Que camelo que é esse? É pegar um camelo, um dromedário e passar no... Não. Camelo, no aramaico, podia ser um animal de 4 patas, podia ser uma corda feita com o pelo do camelo que eles usavam para amarrar os navios do cais, e ainda podia ser a porta do camelo, que era uma porta em Jerusalém, por onde as caravanas passavam quando chegavam depois das 18 horas. A mesma palavra tem vários significados. Jesus é o Senhor dos Espíritos. Jesus é o Mestre dos Mestres. Aonde Ele está, há sempre um Espírito querendo com Ele conversar, ou querendo anunciar a sua presença. E Ele diz: silêncio, ainda não é chegada a minha hora. Jesus vem abrir a minha cabeça, mostrando que nós estamos na terra, mas que essa é uma das escolas. Esta é uma das moradas, porque coloca como um dos pontos básicos Allan Kardec sobre a orientação dos Espíritos, que há muitas moradas na casa de meu Pai, que é o capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando que da mesma forma que a criança começa passando pela escola maternal, depois vai para o fundamental, depois vai para o secundário, depois vai para a faculdade, para a universidade, para a pós-graduação, para o mestrado, doutorado, pós-doutorado, nós também estamos no processo de evolução contínua. Ninguém nasce sabendo, mas trazemos as reminiscências do passado. Quem tem vários filhos, vários netos, e olha, observa, acompanha, vê que cada um tem uma tendência. Tem que você faz psh, e ele para. Tem que você fala psh, e ele, o que foi? O que foi? Atento, aceso. Eu lembro que a Meli Gabriele, minha filha, ela começava a aprontar e queria sair. Não vai lá fora não, que tem um bicho. Ela voltava na hora e ficava quietinha aqui dentro. O Armandinho nasceu 2 anos e meio depois. Se ele ameaçasse sair e dissesse: não vai lá fora não, que tem um bicho. Ele: cadê o bicho? Deixa eu ver o bicho. Aí ele ia ver para poder ver o bicho. 2 cabeças totalmente diferentes. Por quê? Somos espíritos milenares. Enquanto o barulho para uns incomoda, para outros é motivo de poder. Deve ser algum leão reencarnado, daquele que urra muito para mostrar que é poderoso. Porque ainda tem gente que acredita que leão vai ser gente e que gente já foi leão. Má interpretação da pergunta e da resposta no livro dos Espíritos. Por isso,
Neste momento em que nós abrimos espaço, viu? Provocou o leão, é o mais poderoso aqui, mexe comigo. Deixa eu ficar quieto, daqui a pouco passa um avião, uma razão. Por isso, nós que estamos abrindo espaço na nossa agenda, nessa noite abençoada, que deixamos os nossos lares para nos encontrarmos, para nos confraternizarmos, para aprendermos, para conversarmos, para mexer nos nossos neurônios, nessa atividade extraordinária que é a nossa capacidade de trocar informações. O que nós vamos levar conosco quando sairmos por esta porta? O Espiritismo não veio para dinamitar a sua vida, as suas crenças, mas veio como remédio, o bálsamo, o lenitivo, fortalecer-nos para a caminhada, fortalecer-nos para dias de esperança, fortalecer-nos para sermos homens e mulheres do bem. Mateus Fraga me diz sempre, o benfeitor da FEAC, nessa encarnação, para a maioria de nós, não dá para você virar uma Clara de Assis, não dá para você virar um Francisco de Assis. Por muito que nós nos esforcemos, nós não conseguiremos atingir no patamar que nós estamos e no patamar que esses dois espíritos que eu citei estão, nós não vamos conseguir atingir o padrão vibracional deles. A sua missão não é virar santa, a sua missão não é virar santo. Os espíritos esperam de nós, Jesus espera de cada um de nós que nós aproveitemos cada dia de nossa vida, cada hora, cada minuto, cada segundo, cada nanosegundo, trabalhando o nosso mundo interior. Está no Evangelho, está no Livro dos Espíritos, estão nas obras básicas. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que a criatura faça para vencer, para domar as tendências inferiores que ele traz dentro de si. Eu não estou aqui para competir com você, sou mais inteligente do que ele. Olha, quem é ele? Ninguém. E sou mais bonito do que ele. Que isso? Olha que beleza. Não estamos aqui para competir em beleza, em inteligência, em riqueza, nisso ou naquilo com os outros. Estamos aqui para competir, cada um consigo mesmo. Por isso Allan Kardec resume isso numa frase pequenininha e disse: seja hoje melhor do que você foi ontem, para ser amanhã melhor do que você está sendo hoje. O nosso compromisso é sermos homens, mulheres, pessoas do bem, para o bem, no bem. E quando é que eu estou no bem? Quando é que eu sou do bem? Quando os meus pensamentos, as minhas palavras e os meus comportamentos fazem bem a mim e a tudo e a todos. Quando eu ajo como a irmã árvore. Lembra que Jesus disse? Observai a árvore. Não cai uma folha da árvore sem que Deus saiba. Só que a árvore doa resina, folha, galho, lenha, madeira, doa tudo. E aí vem os pretensiosos e diz: não cai um fio da cabeça do homem, que como está caindo o fio? Jesus tomar conta, né? Não cai um fio de cabelo da cabeça do homem sem que Deus saiba. Do homem árvore. O Senhor é um homem árvore, eu sou um homem árvore, você é uma mulher árvore, ou nós somos daqueles que só vem a nós? Ao vosso reino? Como é que nós estamos? Como é que é o nosso compromisso?
Todos os dias de nossa vida, nós estamos passando pela experiência do jovem Cheyenne. Todos os dias de nossa vida, nós estamos passando por uma nova iniciação. Cada vez que o sol se ergue e bate sobre o nosso rosto, nós estamos recebendo um novo dia. Se ontem é passado e amanhã é futuro, hoje é presente. É um presente que a vida está nos dando. E o que nós estamos fazendo com este presente? Muitos ainda estamos fumando, muitos ainda estamos bebendo, muitos ainda estamos na prostituição física ou mental, que tem aqueles que fazem, mas tem aqueles que não fazem com medo dos vizinhos descobrir e contar. Mas no segredo da internet ou dentro da sua mente, só vive pondo fogo em corpos alheios ou incendiando a própria consciência. Muitos ainda estamos na fofoca, muitos ainda estamos abrindo espaço para a maledicência, para o jogo, para a fezinha. Muitos ainda estamos na hora vazia. Não, eu sou assim, eu não faço mal para ninguém, sou para cá. Mas quem não faz o mal, quem não faz o bem, na realidade está fazendo é... Recebi um companheiro há poucos dias da FEAC que disse: Falcone, quero mudar para o Espiritismo. Eu disse: seja bem-vindo. Mateus me cutucou e disse assim: pergunta de onde que ele está vindo. Eu não perguntei assim: você quer mudar para o Espiritismo por quê? De onde você está vindo? Eu estou vindo da Quimbanda. Como é que é? Eu conheço Umbanda, fiz de bobo. Não, na Quimbanda, a Umbanda só trabalha para o bem. Na Quimbanda nós trabalhamos qualquer despacho. Mas é que eu tenho apanhado muito. Por quê? Ah, meu guia de cabeça é o Exu Tranca-Rua das Almas. E quando eu não dou a ele toda sexta-feira o que ele me pede, como é que eu estou? Aí eu olhei melhor, o cara estava cheio de hematomas. Falei: que houve? Você apanhou de quem? Não, meu guia que me deu uma coça. Eu estou cansado de apanhar dos guias. Então eu vim dizer que no Kardec não tem dessas coisas. Eu estou mudando para o Espiritismo. Mateus falou: diga para ele que aqui os guias arrancam até os dentes e os cabelos. Eu falei: meu filho, se tu não está aguentando, os dias de da Quimbanda, você não sabe o que os guias espíritas fazem com a gente. Olha Chico Xavier como é que desencarnou. Aquela coisinha fraca, Emmanuel sugou tudo que ele tinha. O rapaz arregalou o olho dele, deu um passo para trás e disse: vou. Eu disse: vá. Ele queria moleza, água fresca, sombra e água fresca. Não, a doutrina espírita não é a doutrina da moleza, é a doutrina do trabalho ativo no bem. Jesus diz: eu trabalho. E meu Pai trabalha incessantemente. Cada dia é a oportunidade de nos oferecermos. Não importa a sua idade, se você é homem, se é mulher, não temos segredos. O nosso segredo é a consciência tranquila, é estudar, trabalhar e viver este amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por isso, neste ano de 2011, quando o Livro dos Médiuns completa 150 anos, está na hora de você dar um presente a Allan Kardec. Está na hora de você dar um presente aos espíritos da codificação. Como? Abrindo espaço na sua vida, convidando os companheiros do centro espírita que você frequenta, se ainda não existe, para montarem um grupo de estudos das obras básicas e dedicar o ano que passa, ou o ano pelo qual nós passamos, a estudar este mundo maravilhoso do Aldelar. Nós estamos cercados por essa nuvem de testemunhas, como diz Paulo nas suas cartas. Onde quer que nós estejamos, não estamos sós. Da mesma forma que o jovem ficou a noite inteira ouvindo barulhos estranhos, incomuns, diferentes, mas estava cercado por todos os guerreiros que o protegeriam contra qualquer mal.
nós também estamos cercados pelos espíritos que avalizaram a nossa atual encarnação, pelos espíritos mensageiros, benfeitores, trabalhadores do bem maior. Está na hora de arregaçarmos as nossas mangas, e eu já estou usando camisa 3/4, já vem arregaçada, que não tem problema, e trabalhar e servirmos mais. Mas se nós não mantivermos a nossa mente, o nosso cantil limpo, se nós não mantivermos o nosso corpo com a veste nupcial, como está na parábola do festim das bodas, se nós mantivermos a nossa mente uma lata de lixo, não estaremos cercados pelos guerreiros da tribo, não estaremos cercados pelos espíritos da luz, estaremos cercados por aqueles com os quais nós sintonizamos e atraímos para nós. Por isso, pensemos em Laura Cabral, pensemos em Rita Cerqueira, pensemos em tantos nomes destes homens e mulheres, só lembrei mulher, que deram a vida, a sua vida, em prol da implantação da doutrina espírita nas terras de Três Rios. Deram testemunho, deram exemplo, dedicaram-se como mães e pais anônimos em favor de todos aqueles que os buscavam. Vamos manter as nossas casas espíritas aberto o maior número de noites possíveis. Vamos abrir grupos de estudos. Vamos abrir frentes de trabalho no bem, para que Jesus possa usar as nossas mãos, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso tempo, e possamos fazer da nossa vida uma vida de trabalho, de muita lida, em favor de todos aqueles que chegam à porta da nossa instituição, buscando seja a instrução da religião, ou um pedaço de pão que mate a sua fome, a água que mate a sua sede, a roupa que vista o seu corpo, seja pelo frio, pelo calor, seja pela tempestade que atingiu regiões próximas, seja pela calmaria que nos visita. Sejamos homens do bem, mulheres também, sejamos filhos da luz, lembrando que toda cruz tem dois lados. Um lado é o lado do Cristo, o outro é o nosso lado. Carreguemos a cruz, se a família for uma cruz, evitando nós sermos a cruz para os familiares. Vivamos o salário da dignidade, seja ele pouco ou muito, que seja honrado. Façamos da nossa mente um canteiro onde a doutrina espírita possa vir em forma de semente e multiplicar lauréis de luz. Você é capaz. Existe na sua mente um poder pensante e atuante extraordinário. E como a maioria das pessoas, provavelmente você está usando menos de 5%. No livro dos Espíritos diz que o trabalho é do tamanho do limite das forças. Vamos trabalhar mais e dizermos a Jesus: muito obrigado pela vida, pelo corpo, pelo irmão tempo, pela sabedoria de estarmos na causa espírita, pela luz que nos proporciona a casa espírita. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e que juntos mantenhamos o estandarte de Allan Kardec e das falanges do bem na porta de nossas instituições, para que as falanges de sofredores que passem possam saber que ali é um grupo de companheiros, de homens e mulheres de boa vontade, dedicados ao serviço do bem. Que esta casa seja abençoada cada dia mais, todas as demais casas aqui representadas, e que possamos em breve reencontrar-nos nos caminhos da auto-iluminação. E assim